Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 7 minutos, um bom dia para você. Começando agora o Virtual News desta quarta-feira, dia 30. Isso mesmo, 30 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do poder, que é a sociedade organizada. Maravilha, hein? Para você que faz aniversário, está fazendo aniversário hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Quarta-feira, madrugada fria, amanheceu aí, pessoal, achando que hoje já está um tempinho, um solzinho aparecendo, nada disso. Esse tempinho, o inverno chegou nessa semana e ele segue aí até o fim de semana, quando devem subir as temperaturas. Isso mesmo. E para você que está na Baixada Santista, você pode estar vai começar a enfrentar um congestionamento, afinal de contas, tem uma paralisação hoje do sindicato, promovida pelo Sindicato dos Caminhoneiros e Transportadores Autônomos da Baixada Santista. Então tem essa aí, então fica atento. Já está um caos nas estradas, tem dificuldade para isso, né? A pessoa está reclamando aí e com certeza vai ficar um pouquinho pior com a paralisação, né? O movimento é lícito, é direito de todos, só não pode prejudicar o ir e vir das outras pessoas que estão nessa situação. Mas na verdade a paralisação é isso, né? Promover um pouquinho de caos para chamar a atenção para o problema. 10 horas mais 9 minutos. Hoje participando Denise Brito e o nosso amigo Júnior, vou chamar de Júnior. Júnior Santista, vou ficar aqui, torcedor assíduo do... Sejam bem-vindos, um bom dia Maria Clara, um bom dia Denise, bom dia José Luiz. Bom dia Márcio, Maria Clara e bom dia para todos que nos ouvem e nos assistem. Estamos nos encaminhando para o final do mês de agosto com bastante friozinho, né? O frio chegou tarde, mas chegou. Então, nesse finalzinho de agosto, estamos aí com bastante frio, mas está gostoso. Só de não estar chovendo, né, Márcio? Já... por enquanto, né? Por hora. Já melhora. José Luiz Lourenço. Bom dia, seja bem-vindo. Um bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia, doutora Denise. Realmente um santista doente que vos fala, mas estamos aí. Um pouquinho preocupado com a situação do Santos, mas a gente sobrevive. Mas é cardíaco, não passa. Exato, o coração de todo santista está funcionando muito bem, porque se funcionou até agora, meu amigo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Até precisa fazer esse médico, não, torce pro Santos, não, tá em dia. Exatamente. Tá liberado. 10h10, vamos às matérias do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 30 de agosto de 2023. Lula indica a advogada Daniela Teixeira para o STJ. A MP de Minas Gerais pede bloqueio de 20 milhões da 123 milhas. Reforma tributária, governadores têm autonomia e apontam divergências. Mercado defende reflorestar a Amazônia para zerar emissões. Governo propõe reajuste de 1% para servidores públicos em 2024. CPMI, ex-comandante da PM, fica em silêncio. Elisiane aponta omissão. BNDES vai disponibilizar recursos adicionais para 2023-2024. Prefeitos do Nordeste entram em greve por queda em repasse nos fundos dos municípios. Carretas da mamografia da Secretaria de Saúde chegam a São Vicente e Pirassununga, em São Paulo. Essas são as pautas do Virtual News de hoje. Agora, vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco.
para não é o que realmente chama a atenção. Também, militares anunciam golpe no Gabão e prendem presidente eleito. Já é o golpe, já desde que. Já é o 8º golpe eles, no Gabão, aí, acho que desde 2010, se eu não me engano. Furacão Idália, categoria 3, atinge costa da Flórida. Na madrugada, ele era categoria 4. A escala máxima são 5. Ele estava na. Esse furacão. Furacão catastrófico chega à Flórida. É manchete do G. STF retoma julgamento sobre marco temporal de terras indígenas. Pós-pandemia, 45% das mulheres mostram algum tipo de transtorno na pesquisa. Inflação do aluguel cai pelo 5º mês seguido. Os contratos que vencem em setembro seguem sem reajuste. Haddad, orçamento será encaminhado com equilibrado, nem teria tempo de mudar. Matéria da Isto É. Fertilizantes. Necessidade brasileira de importação pode crescer cerca de 20% até 2030. Matéria da Broadcast. Zero chance de Lira dar andamento a pedido de anulação do impeachment de Dilma. Matéria do Estadão. Governo finaliza a proposta para proibir militar em cargo político e diz mirar neutralidade das forças. UOL Notícias. Tem mais? Temos mais. PCdoB faz operação contra PSB para manter Luciana Santos na ciência. Jornal do Brasil. Governo Lula exonerou, em média, 10 militares do GSI por semana. Matéria de O Globo. Oportunidades iguais para mulheres em inserção do MDB. Folha de São Paulo. E Santos inscrições para oficinas de audiovisual e cinema. E tem novidade para o público de 60 anos. Tá aí, para não passar em branco, todas elas, alguma delas, fiquem à vontade. Eu vou comentar sobre a matéria que chamou a atenção a respeito da saúde das mulheres, né? Pós-pandemia, a matéria diz que 45% das mulheres apresentam saúde mental prejudicada. Isso é verdade, mas um outro fator muito importante também, como trabalho na área da saúde também, um apontamento que trago é a saúde fisiológica também das mulheres, porque durante a pandemia muitas mulheres não fizeram os exames básicos, aquele check-up básico, a mamografia, o preventivo do câncer, o preventivo do colo do útero, que é muito importante, e especialmente esse exame, o preventivo do colo do útero, de câncer de útero. Ficou prejudicado, e a mamografia, então muitas mulheres, foi um boom assim, de mulheres que apresentaram câncer de mama e o próprio câncer de colo, porque durante a pandemia não fizeram esses check-ups, e são patologias que escalam muito rápido, galgam muito rápido. Então, em 3, 4 meses, uma mulher que de repente tinha um nódulozinho ali na mama, e que poderia perfeitamente ser tratado ou detectado, muitas mulheres ficaram 2 anos ou até mais sem fazer esses exames, o que é uma judiação, porque um cuidado que não foi tomado. Então, além da saúde mental das mulheres, que a gente imagina o quanto foi prejudicada, você ficando em casa com criança, marido, cachorro, parente, todo mundo confinado, e também com esse agravante da saúde da mulher prejudicada nesse aspecto. Então fica aqui o meu alerta para as mulheres que ainda não procuraram os médicos para realizar os check-ups, que o façam, porque o tempo é importante. 2, 3 meses para uma mulher que de repente pode estar apresentando ali uma célula cancerosa, cancerígena, faz muita diferença. Então fica o alerta. Lembrando que você falou dessa questão da mulher. Diante desses dados, eu quero saber agora quais são as ações do governo. Nós sempre falamos da questão da dificuldade das pessoas em atendimento para cuidar da saúde mental. Então, e aí? E agora, José? Tá difícil, Márcio, porque a saúde física das mulheres não estão sendo cuidadas. Eu falo isso com propriedade porque, como tenho uma empresa na área da saúde, sei da dificuldade. Muitas pacientes têm nos procurado
para fazer os exames de maneira particular, tanto que a gente acaba fazendo uma tabela popular, que a gente diz, porque muita paciente mesmo nos procurando com pedido do SUS, que não estão realizando os exames básicos, o preventivo do câncer, como eu disse, às vezes uma glicemia, um colesterol, os exames de hormônio. As que têm um pouco de condições ainda pagam, né? Conseguem ali pagar, mas a grande maioria, essa que é a verdade, não consegue. Então, são exames assim que já estão atrasados e quando procuram o poder público, não é? A UBS para fazer, os agendamentos estão sendo marcados para tempos longos, assim, depois de 2, 3 meses, então isso prejudica ainda mais. Então, muito bem pontuado. O que está sendo feito para que essas mulheres tenham a saúde mental e física atendida? Meu destaque vai para Fernando Haddad, aí falando sobre o orçamento de 2024, né? Já não bastasse que o Brasil está com uma perda de arrecadação que foi registrada aí nos últimos meses, agora estamos completamente perdidos do que vamos ter de orçamento para o ano que vem. Os fatos são, o governo não consegue fechar as contas e vamos ver no que vai dar. Por enquanto, a saber, teremos muitas cenas, né? Afinal de contas, no Brasil não se morre de tédio. Cortando o Márcio já, né? Fazendo uma emenda aqui no comentário do Dr. José Luiz, o que ele diz, né? Nem daria para alterar ou emendar. Não daria para fazer nada. Como que você gere um país dessa maneira? O orçamento é esse aqui, ó. Não dá para mudar, não dá para alterar, então fica desse jeito mesmo. Na semana passada, nós falamos sobre permissões, né? E uma das permissões que parece que ocorrem no Brasil é que se pode modificar tudo. O governo do amor muda tudo, absolutamente tudo que ele quer e que ele deseja. Então tudo se torna muito relativo, muito fácil e muito tranquilo de se mudar. O orçamento é muito fácil de se mudar, gente. Nós já vemos falando dessa questão do orçamento, porque foi preparado diante do teto de gastos e já foi encaminhado. Não vai dar para alterar agora no meio do caminho. Então está no teto de gastos e o governo vai tentar adaptar o que dá para adaptar, porque já sabe que não vai conseguir. Ok, tivemos a interrupção ao vivo, isso acontece. Estamos de volta nesta quarta-feira no Virtual News aqui. José Luiz Lourenço Júnior conosco e também Denise Brito nos comentários. Nós estamos falando aqui do Para Não Passar em Branco, né? Sobre toda essa situação, o apontamento. E já como se o governo não tivesse problemas, a gente estava falando da questão do orçamento, questão orçamentária, que o Haddad já falou que vai do jeito que está e vai tentar ver o que vai fazer, porque não dá mais tempo para mudar. Já estamos no finalzinho de agosto, setembro chegando, daqui a pouco vai voltar o orçamento. Mas, lógico, não tem mais tempo. Está valendo o teto de gasto ainda para esse orçamento, embora o arcabouço já tenha sido aprovado. Mas, como estava dizendo, se já não bastasse os problemas que já se tem no país, né, toda uma condição política, agora o pessoal já diz aí que está querendo, né, fazer um ato simbólico contra o impeachment da Dilma. E o Lira já disse que não tem zero chance de a Dilma deixar de ser impeachmentada. Então, realmente, não se tem problema no país, então vamos discutir uma outra situação. Não falta mais nada, não é? Não falta mais nada. É o famoso revisionismo da esquerda toda, né? Não vamos falar aqui só do PT, da esquerda toda que tende a querer revisar o passado, a não houve nada, não houve petrolão, nem mensalão, nem impeachment. E uma coisa que trago aqui, não é possível que o Congresso Nacional aceita isso assim de maneira tranquila, afinal, não houve golpe nenhum e a presidente Dilma foi empichada, e o Congresso Nacional votou, não é? Então, a meu sentir, o Lira está muito certo, que não tem a menor chance. Senão vão estar assinando o atestado deles de quê? De que estavam errados? E aí de que foi golpe? Começa a coisa de voltar ao passado e reativar tudo. Cuidado, né? Pode sair pela culatra. Eu entendo que tem 2 pontos nessa história, né? O primeiro ponto ali é você tentar fazer um julgamento do judiciário, transformá-lo em resultado político. O impeachment nada mais é do que um julgamento político. E a Dilma foi empichada, ela foi enquadrada em um crime de responsabilidade pelo parlamento. É um julgamento político, não existe volta disso. Não tem como você apagar a história e reescrever ao modo PT.
Não tem como, infelizmente não tem. Aliás, ou felizmente, né? Não tem como, porque se você quer alterar a história, você cria um grande problema. Mas me parece só uma narrativa, só uma coisinha. Como você bem disse, Márcio, o Brasil não tem problemas, a gente não morre de tédio, né? Então, seguimos assim. Lembrando que o penúltimo impeachmentado virou senador e foi condenado por corrupção, né? Então, 10h32, não vamos, tá tudo dentro da história, tudo dentro da história. 10h32, vamos então para as matérias, já falamos do Lira aqui, né? Tem mais alguma coisa mais para falar? Acho que não, né? Vamos para as matérias então do Virtual News desta quarta-feira. Lula indica a advogada Daniele Teixeira para o STJ. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a indicação para a advogada Daniela Teixeira, que atua no Distrito Federal, para o cargo de ministra do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, na vaga reservada à advocacia. Teixeira fazia parte de uma lista tríplice elaborada na semana passada pelos ministros do STJ e enviada ao presidente da República para indicação. Era a única mulher na lista. Agora caberá ao Senado Federal proceder uma sabatina e aprovar o nome da advogada para a Corte Superior. Daniela Teixeira tem 51 anos, é formada de Direito formada pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Possui especialização, ok? Possui especialização em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é mestre em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Foi conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e vice-presidente da OAB no Distrito Federal. Caso tenha o nome aprovado pelo Senado, Daniela Teixeira se tornará a 7ª mulher na atual composição do STJ. Tribunal que possui 33 cadeiras. O STJ é presidido pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, indicada em 2006 pelo primeiro mandato de Lula. Também fazem parte do tribunal as ministras Regina Helena Costa, última mulher a tomar posse em 2003, além de Assucete Magalhães, Laurita Vaz, Nancy Adrigo e Isabel Galotti. Em 1999, a ex-ministra Eliana Calmon e a atual ministra Nancy foram as primeiras indicadas do STJ. Os ministros do STJ também encaminharam uma outra lista, esta com 4 nomes, para a vaga reservada aos desembargadores estaduais. Caberá também ao presidente Lula a escolha de 2 dos nomes da lista para outras 2 vagas no tribunal, que também passarão por sabatina do Senado. A decisão de Lula sobre essas vagas ainda não foi anunciada. A lista quádrupla é formada pelos desembargadores Carlos João Adamark, José Afrânio Vilela, Elton Leme e Teodoro Santos. Um de São Paulo, um Rio de Janeiro. Segue aí na política do Sudeste, né? Sim. O PT agradou a todos, né, com essa indicação. Primeiro porque eles queriam uma ministra mulher, conseguiram atender. E outra curiosidade é que a doutora Andréia faz parte do grupo Prerrogativas, que é aquele grupo de advogados ligados à OAB que assinaram a tal cartinha pela democracia. E então não há muito a dizer. O PT foi agradado, a esquerda foi agradada, uma indicação de uma mulher foi agradada, até porque daqui a pouco o presidente Lula irá indicar também um outro ministro para o STF, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Então, dando essa vaga no STJ para uma mulher, me parece que ficará mais livre para poder indicar para o STF um outro ministro homem. Tira uma mulher e indica um homem. Sim. O justo seria colocar numa outra mulher. Sim, é de notório saber. Não acredito que isso vá acontecer na próxima vaga do STF. Então, parece que foi dado esse recado com a indicação da doutora Andréia para o STJ. Olha, agradei a esquerda, é uma advogada militante do PT, né, da tal... Dessa carta de isso, da tal cartinha da democracia, prerrogativas, desculpa, me faltou aqui a memória desse grupo prerrogativas. Então já agradou essa ala do
da esquerda para que a próxima vaga provavelmente será de um homem. 2 pontos sobre essa indicação. Se a gente olhar o currículo da doutora Daniela, realmente é impressionante e muito me agrada uma pessoa que fala sobre o direito com o enfoque econômico, que é uma das especializações que ela tem. Isso para o STJ, que é um tribunal de uniformização, é algo muito bom. Pelo menos eu entendo dessa forma. Quando a gente não vê o agente, o lado político entrando nisso, eu acho que a coisa tende a fluir. O segundo ponto é que a indicação para o STJ ela me parece muito melhor elaborada do que para o STF. Porque existe uma lista tríplice, existe um critério anterior. Coisa que para o STF não. O STF, você tem uma indicação do presidente da República. Como você bem disse, Márcio, existe aquela questão do notável, saber jurídico, aquela coisa toda. Tudo isso a gente sabe que funciona e que tem todo um arcabouço ali que faz com que as coisas aconteçam. Mas o fato é, para o STJ, o critério ele é mais objetivo e me parece que atende melhor aos anseios da sociedade. Mais assertivo. Mais assertivo, exatamente. Mais técnico, né? Não tão constrangedor. Exato. 10 horas e 38 minutos, próxima matéria. Ministério Público de Minas Gerais pede bloqueio de 20 milhões da 123 milhas. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça e Defesa do Cidadão de Uberlândia, ajuizou ontem uma ação civil pública contra a empresa 123 milhas, pedindo bloqueio de pelo menos 20 milhões de reais, tendo em vista a futura indenização aos consumidores que se habilitarem na ação. O Ministério Público de Minas Gerais também pede que a empresa seja proibida de realizar as chamadas promoções flexíveis com datas abertas, a fim de evitar novos danos e novas vítimas. A ação também requer a condenação da empresa ao pagamento de danos morais no valor de 10 milhões e ao pagamento de danos individuais, patrimoniais e extrapatrimoniais. Na ação, o MP de Minas Gerais diz que a conduta da 123 milhas levou os consumidores a serem lesados com o anúncio de baixo custo do pacote, exploração da inexperiência de julgamento de consumidores com a ideia de que é possível venda de passagens aéreas no preço anunciado diante de um mercado tão volátil. Uma verdadeira cilada, vence assim a queda da confiança por parte da empresa, aponta na ação o promotor de justiça de Uberlândia, Fernando Martins. No dia 18 de agosto, a agência de viagens suspendeu a emissão de passagens para embarques previstos em setembro e dezembro deste ano, e por motivos alheios à sua vontade. A empresa protocolou um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de Minas Gerais na terça-feira, dia 29. É uma ação que, parabéns aí, já a questão dessa reserva dos valores, para que não se tenha, não tem como pagar, vai ficar agora esperando aí o que tem de espólio da empresa, se ela não cumprir essa questão judicial aí, né, desse pedido que a empresa faz. Obviamente, não tinha liquidez. Obviamente, estava operando aí numa situação complicada. Ministério Público de São Paulo, Ministério Público de Minas Gerais, aí vem a questão agora também do PROCON de São Paulo, todo mundo se mobilizando. Eu quero ver o que o ministro de Portos e Aeroportos tem a dizer, né, a respeito dessa situação também. Ou quem sabe a ministra do Meio Ambiente, alguém dele vai falar, né? Porque sim, precisa de uma posição. Para quem nos ouve e nos assiste entender, porque a recuperação judicial é uma via, é uma possibilidade para o empresário que, se levada a efeito e for feita da maneira correta, realmente, né, pode salvar a empresa e os credores, existe a possibilidade de receber. Porém, é importante que fique claro que como funciona a recuperação judicial de maneira rápida. A empresa pede essa recuperação judicial na justiça. Durante 180 dias, nenhuma ação pode ser proposta, nenhuma ação de cobrança, de indenização, nada disso. Após esses 180 dias, se a justiça aceitar a recuperação judicial, é elaborado um plano para que se pague os credores. Então, vou falar aqui para o consumidor. Essa lista de credores, o consumidor vai estar do meio para o fim.
Porque primeiro, na recuperação judicial, vem outros créditos. Os créditos trabalhistas, me parece que são os primeiros da fila, depois tem os créditos tributários. Então, o consumidor vai ficar prejudicado. Deixa eu entender, Denise. Primeiro vem os funcionários da empresa. Sim, os créditos trabalhistas. Bacana, Isso. legal. Aí depois vem o imposto. Depois vem a fazenda, né, que vai levar o dela. Mas a fazenda leva o dela do imposto que o coitado do contribuinte é que pagou. Que pagou, exatamente. Quando é elaborado esse plano de pagamento, né, tem uma lista que precisa ser seguida e o consumidor, sim, vai ser prejudicado, vai demorar para receber, sob pena de não receber. Por quê? Quando é aceito o plano de recuperação fiscal, o nome já diz, né? Plano. Caso esse plano não seja cumprido, ou seja, se a 1, 2, 3 milhas não conseguir cumprir esse plano da recuperação judicial, o próximo passo é a falência. Então, o que acontece? Se ela não cumpre e chega à falência, esses consumidores que não receberam, muito provavelmente não receberão. E na falência ela não paga imposto, não paga dívida tributária? Faliu, acabou. Um abraço. Aí 1, 2, 3 para isso acontecer. 1, 2, 3 para acontecer, né? Espero que faça votos que a empresa se recupere, mas pelo andar da carruagem a dívida é muito grande, então não sei se essas pessoas um dia, né, vão conseguir reaver esse dinheiro. E é triste porque muita gente tem um sonho ali de fazer uma viagem, não é? Às vezes pega uma rescisão, às vezes pega um dinheiro que juntou uma vida inteira ali para fazer a viagem dos sonhos, da vida, e acaba se frustrando. Mas o fisco vai primeiro, né? O fisco garante o dele. Vai garantir ele, com certeza, porque é um crédito que entra na frente. Luiz. Na semana passada nós comentamos sobre essa questão do 1, 2, 3 milhas e falamos que, olha, quem puder, emita o voucher, né? Fique de olho nisso, porque realmente vai entrar numa situação complicada. Já nessa semana, muita gente já houve uma demissão em massa e agora nós temos essa notícia da recuperação judicial. Fato é, comprar uma viagem no Brasil é um negócio complicadíssimo, né? Não é barato. Por mais que tenha algumas pessoas aí que falem que, olha, o pobre foi pro aeroporto. Infelizmente não é bem assim. Então, precisa se tomar cuidado com quem compra, onde compra e como compra. Sempre desconfie de uma passagem que custa muito barato. Não tem como, gente. Esse jogo no Brasil, ele é difícil de ser feito. Combustíveis são caros, serviços aeroportuários são caros, tudo é muito caro. Então, uma passagem muito barata, desconfie. Senão, a situação é essa. Se uma empresa que opera, ela é dona das aeronaves e ela puder fazer promoção, ela vai fazer. Aí você tem 100% de garantia. Agora, nessa questão de comprar na bacia das almas, como se dizem, então, muito cuidado aí que você pode ficar surpreso. Muito bem ressaltado, Márcio. Na Europa e nos Estados Unidos, eles têm algumas companhias que eles chamam de low cost, que são as companhias de baixo custo. Lá funciona muito bem. Só que nós temos toda uma situação de mercado que favorece isso para eles, né? Aqui no Brasil nada favorece, infelizmente. A nossa infraestrutura aeroportuária ela é horrível. Nós temos aí serviços aeroportuários que são bem caros, combustíveis caros. Como é que a gente faz para ter passagem barata? É aquela questão da logística, né? Se você ampliar o número de aeroportos, atendimentos das regiões metropolitanas, você consegue fazer uma logística aeroportuária que vai facilitar o aumento, né? É aquele negócio, gente. O avião sai daqui, ele faz 3 escalas, compensa. Ele vai direto, se não tiver cheio, já viu, só vai cumprir tabela. Isso é despesa. 10h43, próxima matéria. Reforma tributária. Governadores defendem autonomia e apontam divergências. A configuração e o funcionamento do Conselho Federativo a ser criado pela reforma tributária, com a função de gerir a distribuição de imposto sobre bens e serviços, o IBS, foi um dos pontos levados à discussão pelos governadores na sessão do Senado sobre a proposta de emenda constitucional, a PEC 45 de 2019, ontem, terça-feira. Realizada no plenário, a sessão de debates atendeu a requerimento do senador Jorge Cajuru, sendo uma das etapas do aprofundamento da matéria já aprovada pela Câmara dos Deputados e cuja análise e votação cabe agora ao Senado. Dentre outras mudanças, a PEC propõe a extinção de 5 impostos, entre eles o ICMS estadual e o ISS municipal, e a criação de um tributo único, o IBS. Governadores e prefeitos temem perder a autonomia sobre a própria receita com este novo desenho do sistema tributário.
Ao abrir a sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que a Casa tem trabalhado para alcançar um sistema tributário mais unificado, mais transparente e mais claro. Pacheco considerou a sessão um momento histórico e ressaltou que, mesmo havendo previsão de votação da PEC para o início de outubro, a prioridade é fazer uma discussão ampla e profunda da matéria. Segundo ele, nada será feito de modo assodado. As informações são da agência Senado. E ontem lembraram de Ulisses Guimarães, lembraram de um monte de gente, fizeram toda uma cena. Uma cena. Então, Ulisses olhar e falar, meu Deus, não era bem isso que a gente estava pretendendo, né? Tudo bem que estava um caminho, mas já era para estar a passos largos, né? 1988, daqui a pouco está fazendo 40 anos, né? Então... A reforma tributária é importante, mas... Como já disse aqui, precisaria ser melhor discutida, não foi. Foi tudo feito meio correndo. Veja que tem 80 emendas. Então, para você pegar um texto e fazer 80 emendas, quer dizer, sinal que o texto não estava tão bom assim, né? Nessa questão dos estados, que bom que estão ouvindo os estados, porque sob pena de se quebrar aqui o Pacto Federativo, né? Dos estados. E isso é muito sério, é muito importante. O Pacto Federativo está na nossa Constituição Federal e não pode ser quebrado de maneira alguma, porque o que vai acontecer se a coisa se não se resolverem, não ouvirem os governadores e os estados? Os estados vão arrecadar, o governo vai ficar com tudo e os estados vão receber o quê? Uma mesada, nada além disso. O que me parece injusto. Se você for considerar o estado de São Paulo, por exemplo, que arrecada muito mais, né? Vai receber uma mesadinha por mês a União é quem vai ficar com tudo. Antes tarde do que mais tarde ainda, né? Finalmente essa proposta está sendo discutida, ainda que tardiamente, como bem disse a doutora Denise, o processo deveria ter sido melhor discutido para que você chegue, para que você avance, para que você discuta com a sociedade, que é quem vai ter o seu dinheiro tomado pelos impostos. A questão nós vamos conseguir isso, vamos chegar a um denominador comum, porque assim, a gente sabe que impostos no Brasil são sempre uma coisa complicada. Todo mundo pensa que vai se diminuir, vai ficar uma coisa mais justa, essa coisa toda, mas infelizmente não é assim que a coisa funciona. No Brasil, reforma tributária sempre acaba pesando para o nosso bolso. E aí a gente faz o possível e o impossível para não arrecadar tanto assim para a União. Mas não tem como fugir disso, o governo é nosso sócio em tudo. 10 horas mais 50 minutos, 10h50, tá aí. Essa questão do governo, reforma tributária, os governadores estão lá, já disse que não vai ser a toque de caixa, tem prazo, mas vai se discutir e a gente sabe que isso, né? vai pender aí sempre, a corda sempre estoura para o lado mais fraco, né? Eu acho que a falta de discussão, ela acabou refletindo numa medida Frankenstein, né? Porque como foi falado aqui, já temos mais de 80 emendas, né? Vamos ver o que vai sair disso. Reforma tributária. Eu acho que antes da reforma tributária tem que ter sido a reforma política. A reforma política administrativa. E aí sim a reforma tributária. 10h50, próxima matéria. Mercadante defende reflorestar a Amazônia para o Brasil zerar emissões. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Aloysio Mercadante, defendeu que o Brasil desenvolva um ambicioso projeto para reflorestar 50 milhões de hectares na Amazônia. Em sua visão, essa iniciativa precisaria ser financiada com recursos internacionais, já que demanda um grande investimento e seria a medida com maior impacto no mundo para enfrentar o aquecimento global. Mercadante avaliou ainda que o trabalho deveria começar sobre as terras devolutas, que são terras públicas sem destinação pelo poder público, muitas das quais estão sob posse irregular. Também considerou que o projeto deve envolver partes de florestas produtivas que gere renda às populações e disse que o BNDES está trabalhando em torno do assunto. A proposta foi apresentada na abertura do seminário Thinking 20 da Global Order for Tomorrow, no Rio de Janeiro. O evento foi organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, para discutir o papel do T20, grupo responsável por reunir pensadores de diversas áreas do conhecimento para debater e produzir documentos que subsidiem e influenciam recomendações e declarações finais do G20, que reúne representantes das 19 maiores economias do mundo e da União Europeia.
Temos que lançar um projeto de impacto porque é urgente nos mudarmos de atitude e avançar. Nossa sugestão, que estávamos trabalhando no BNDES e vamos apresentar o debate em breve, é criarmos um grande projeto de restauração e regeneração da floresta amazônica. A nossa meta tem que ser, ao longo de um período, e ser estudado e definido, replantar 50 milhões de hectares, disse Mercadante. Segundo o presidente do BNDES, uma iniciativa dessa dimensão retraria 65 toneladas de carbono no planeta, que não apenas garantiria o cumprimento da meta brasileira, como seria uma maior contribuição para reverter o quadro atual. Mercadante considera que os 8 países da Amazônia devem se envolver na iniciativa, mas que o Brasil pode liderar a proposta e levar o debate aos fóruns internacionais do G20 e a Organizações das Nações Unidas, a ONU, e a 28ª edição da Conferência das Partes, as COP28, que acontece em novembro deste ano. O presidente do BNDES disse ainda que o Brasil deve lutar para se tornar o primeiro país do G20 a alcançar a emissão zero e que é possível atingir o feito antes de 2030. A partir de 1º de dezembro, o Brasil sucederá a Índia na presidência do G20. Será a primeira vez que o país assumiu uma posição na qual o formato do grupo, estabelecido em 2028. A presidência brasileira será exercida por um ano. Em novembro de 2024, está prevista a realização da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil. Lembram que eu falei da questão da 123 milha? Eu falei, alguém tem que falar a respeito, porque essa questão é do meio ambiente. Salvo se eu estiver enganado, me desculpe, me perdoe. Mas é do meio ambiente. É do meio ambiente, é do Ministério dos Povos Indígenas, tem essa relação aí. E aí o pessoal fala em área devoluta, área irregular, quer dizer, você tem sem terra, você tem sem teto, você tem área irregular, você quer discutir o quê? Tudo porque o tio Sam acenou com aqueles bilhões de dólares vindo para o Brasil? Exato. Tem dinheiro, vamos inventar alguma coisa? É do meio ambiente, mais ou menos, porque quando você vê o presidente do BNDES, né, e lamentavelmente, o presidente do BNDES é o Aloysio Mercadante, então você já fica alerta, porque é como o Márcio disse, o presidente do BNDES querendo aí um reflorestamento na floresta amazônica, bilhões, milhões que vem, o Lula tem viajado e dito isso, né? Não, fui para a Europa, fui para não sei para onde, eu trouxe bilhões, milhões. Então, é algo que precisa ser analisado. O que o BNDES tem a ver com isso? Quem vai gerir esse dinheiro? Será que não é mais um ralo, mais uma maneira aí de usar esse dinheiro, sabe Deus para quê, né? Se realmente for reflorestar a Amazônia, muito bem, louvável. Se não for, né? Se for criado aí só mais um fundo para se tornar ralo de manter outras coisas que a gente já sabe que foram mantidas no passado, é melhor ficar de olho. Me parece que os eventos voltaram, né? As conferências, todas essas coisas voltaram. E não só isso. Esse discurso sobre meio ambiente me parece aquela coisa de Miss Universo. O que você quer? Eu quero a paz mundial, eu quero a preservação do meio ambiente. O Brasil ele não consegue salvar ele mesmo, mas ele quer salvar o mundo. É estranho, não é? E isso ao custo de alguns bilhões de dólares, né? Como você bem disse, Márcio, houve esse aceno dos Estados Unidos sobre o fundo amazônico e me parece que esse pessoal está de olho nesse dinheiro. O nosso ponto é a preservação do meio ambiente que se busca realmente ou é o dinheiro externo? A saber. Tem que se tomar cuidado para a questão dos ministérios, para não ser eleito nenhum ministro Dom Quixote, né? Aquele que fica correndo atrás dos moinhos, né? Enfrentando os seus moinhos. Ministro Robin Hood nós já temos, chama-se Fernando Haddad. Olha só. 10h53, 56, próxima matéria. Governo propõe reajuste de 1% para os servidores públicos em 2024. O governo federal reservou cerca de 1 bilhão e 500 milhões de orçamento para 2024 para o reajuste dos servidores públicos, segundo o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, o FONACAT. O valor corresponderia a 1% da correção salarial do ano que vem. Os números foram apresentados ontem durante a reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente. O secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos, José Lopes Feijó, disse que o governo vai trabalhar para ampliar os recursos disponíveis. Segundo ele,
se houver aumento de arrecadação esperado pelo governo para o segundo semestre, haverá mais espaço para o reajuste no ano que vem. Para o presidente da Fonacater, Rudney Marques, seria melhor o governo apresentar uma proposta minimamente razoável. Falar em 1% para quem tem perdas acumuladas superior a 30% é uma afronta a 1,2 milhões de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Muitos endividados pelo congelamento salarial dos impostos nos últimos anos, disse Marques, após participar da reunião com o governo. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários avalia que a sinalização do governo com aproximadamente 1% de ajuste linear em 2024 é muito pouco e frustra os auditores fiscais federais agropecuários. A Mesa Nacional de Negociação Permanente foi reinstalada em fevereiro desse ano. A mesa foi reinstalada com a retomada dos trabalhos e foram acordados os aumentos de 9% sobre o salário e de 43,6% no auxílio alimentação para os servidores públicos federais neste ano. O fórum é composto por 20 representantes das entidades representativas dos servidores e dos empregados públicos civis federais e por 10 representantes das centrais sindicais. A bancada governamental é composta por 9 ministérios. 1%, Denise, 1% isso. Eu vou ler aqui, essa matéria foi publicada no Infomoney, hoje de manhã. O que disse o José Lopes? Abre aspas. Vamos trabalhar para ampliar os recursos disponíveis. O processo de reconstrução do Estado é longo, fecha aspas. Isso estava na matéria que o Márcio leu. Então, vamos trabalhar para ampliar os recursos disponíveis. O que a gente pode entender com trabalhar para ampliar recursos? Porque não existe milagre, concordam? Essa conta, quem paga é o pagador de imposto. Eu fico me perguntando se eu estou vivendo no Brasil errado e vocês que nos ouvem e nos assistem também. Porque tudo que a gente olha que esse governo vai fazer é bilhões, é milhões, é trilhões, é um dinheiro assim. Onde está esse dinheiro? É a pergunta que eu faço. E não se fala em cortar gasto, enxugar a máquina estatal, diminuir o tamanho do Estado. A gente só ouve isso, ampliar recurso, leia-se, aumentando impostos, né? Reconstrução do Estado, que já não é pequeno, então vai ficar maior ainda. Estamos aí com 38 ministérios, é isso? Ou 39? Não se sabe. A gente dorme com um número de ministérios e acorda com um ministério a mais. Então, esse é o apontamento que trago. Será que precisa desse aumento agora para esses servidores? De onde vai sair esse valor todo que vai, né, ser dispendido para esse pagamento desse aumento? Um Estado gigante custa caro, infelizmente é isso, né? E no Brasil o Estado ele é gigantesco e não se pretende reduzir ele em absolutamente nada. Isso que é a parte mais triste. Como foi falado aqui sobre reforma tributária e essa coisa toda, ela deveria preceder de uma reforma política, administrativa, para a gente ter um Estado mais enxuto e que a gente conseguisse administrar. Mas não, parece que a grande verdade é que se quer que o Estado seja cada vez maior e que ele seja mais custoso. Já não basta a gente sustentar o Congresso Nacional, já não basta sustentar um judiciário gigantesco. Agora nós temos também mais uma casta de servidores públicos que vai ter um aumento. Repito o que eu falei na semana passada. Eu não sou contra aumento. Não sou mesmo, eu acho que eles merecem. Só que a questão é, e a situação no Brasil? De onde a gente vai tirar dinheiro para isso? Sim, se aumenta quando pode aumentar, né? Quando tem de onde tirar, porque se for aumentar para o salário do funcionalismo público, mas nossa conta ficar ainda mais alta do que é, então... Difícil, hein? 1% para 2024. Isso é a proposta que o governo já colocou na mesa para os servidores. 1%. Sim. 11:01. Próxima matéria. CPMI, ex-comandante da PM, fica em silêncio. Elisiane aponta omissão. O ex-comandante Fábio Augusto Vieira, que comandava a Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos ataques dos divandos da sede dos três poderes, decidiu ficar em silêncio durante o depoimento ontem na CPMI de 8 de janeiro. Apesar de ficarem sem resposta, representantes da base governista levantaram dados que obtiveram a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta, segundo eles, a ação deliberada do comando da PMDF,
para que os ataques golpistas acontecessem. Já a oposição defendeu que o governo federal também seja responsabilizado por eventual omissão ao não empregar o uso da Força Nacional no momento da invasão aos prédios públicos. As informações são da agência Senado. Silêncio. Ele conseguiu um habeas corpus e veja, quem liberou, quem deferiu esse habeas corpus para ele foi o ministro Zanin. Pasmem. Uma grata surpresa o ministro Zanin no STF, porque ele tem defendido o direito, o processo civil e a Constituição. Gostem ou não, essas decisões que ele tem proferido assim que ingressou, né, mesmo desagradando a esquerda e o PT, vão de encontro, sim, ao ordenamento jurídico, à Constituição Federal e ao Código de Processo Civil. E, inclusive, ele disse isso na sabatina, ninguém foi enganado. Ele disse claramente que ele defenderia, sim, o direito, as leis, e está fazendo isso. Vamos fazer aqui parabenizar o ministro Zanin. Dito isso, é bom que fique claro que ele ficou em silêncio ontem, né? E por que ele ficou em silêncio? Ele estava preso, foi liberado e foi preso novamente. Nessa nova prisão, ele não teve acesso aos autos. O que tem acontecido comumente nesses inquéritos todos. Como ele não teve acesso aos autos, a defesa impetrou esse habeas corpus para que ele ficasse em silêncio e o ministro Zanin concedeu, e, a meu sentir, de maneira correta e muito bem fundamentada. A pergunta que faço aqui é: o depoimento mais esperado de toda essa CPI virá amanhã. G. Dias estará amanhã na CPI e vamos ver qual vai ser o tratamento com o G. Dias, que certamente vai se valer da mesma garantia constitucional. O direito de estar em silêncio e não fazer prova contra si mesmo. Tudo que disser poderá ser usado contra você. Sim, saberemos amanhã. No Brasil, acho que nós não conhecemos nenhuma CPMI ou CPI que tenha dado correto, que tenha dado certo, né, na verdade. Infelizmente, é um silêncio eloquente. Nós já vimos na semana passada o tal hacker que fez um silêncio de conveniência. Agora nós temos mais um silêncio aí que tem a chancela do STF, como bem disse a doutora Denise, com uma decisão até correta do ministro Zanin, que é uma grata surpresa, inclusive nunca critiquei. E tem dado decisões realmente de acordo com o direito e como deveria ser, né? Hoje se tornou uma surpresa você cumprir leis no Brasil. Mas sobre a CPMI, para a gente não perder o foco, eu espero que todos esses silêncios eles sejam cessados para que a gente tente realmente apurar a verdade. E a última notícia que se teve também sobre essa CPMI é que as imagens do dia 8 de janeiro elas simplesmente desapareceram. Isso é muito grave. Precisa ser apurado e visto do porquê que convenientemente essas imagens desapareceram. É bom que se lembre que essas imagens estão sendo solicitadas há muito tempo ao ministro da Justiça, né, o Flávio Dino. Essas imagens não vieram e agora parece que foram adulteradas. O que se quer esconder? Como diria, oh my God, vamos aguardar. A seguir cenas dos próximos capítulos. Ou não, né? Depende, some as cenas dos próximos capítulos também. Sim. Ou o capítulo pode ser em silêncio. Em silêncio, ou silêncio. Vamos para a próxima matéria. 11 horas e 5 minutos. BNDES vai disponibilizar recursos adicionais para o Plano Safra 2023-2024. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai disponibilizar hoje 5,1 bilhões de reais de recursos adicionais para o Plano Safra 2023-2024. Segundo o BNDES, a medida atende à decisão do governo de antecipar contratações que ocorreriam ao longo deste ano agrícola. No total, 3,4 bilhões serão destinados à agricultura empresarial, com destaque para o programa Moder Frota, que trará 1 bilhão para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. Outro 1,7 bilhão será para a agricultura familiar, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para custeio e investimento em diversas finalidades, entre as quais projetos de ampliação e modernização da produção e aquisição de máquinas e equipamentos. Os recursos do BNDES para o setor agropecuário chegam aos produtores rurais e suas cooperativas, principalmente por meio de agentes financeiros parceiros. No plano
Plano Safra 2023-2024, já foram protocolados mais de 11,5 bilhões via instituições parceiras, incluindo agências de fomento, bancos de montadoras, cooperativas de crédito, bancos cooperativos, bancos privados e bancos públicos. De acordo com o BNDES, desde 1º de julho deste ano foram atendidos cerca de 57,5 mil produtores rurais e suas cooperativas. Para o Plano Safra 2023-2024, o BNDES disponibiliza 38,4 bilhões, alta de 53% em relação ao Plano Safra anterior. Desse montante, 26,4 bilhões são recursos com juros equalizados e 12 bilhões são recursos do banco por meio do BNDES Crédito Rural. Safra, Super Safra, é uma engrenagem que ela gira muito bem e quanto menos o governo fizer a política nisso, melhor. Quanto mais fizer ações técnicas, mais se tem um avanço da agricultura, né? E o agronegócio e também a pecuária. Então é muito interessante isso. E aí você dá o crédito para a aquisição de equipamentos, para a troca de frascos, para o plantio, para a garantia, para um monte de coisa, para um país que é de extensão continental. Sim. E é um dos maiores produtores do mundo. Tancredo Neves falara, o Brasil tem que ser o maior celeiro do mundo e plantar para o mundo todo comer. Sim. Finalmente, esse governo resolveu fazer as pazes com o agro, né? Voltar os olhos para esse setor super importante, se não o mais importante, foi o que nos segurou na pandemia. Então, uma medida acertada, fico bastante contente. E um ponto que precisa ser observado e olhar no futuro é a questão dos juros. Mas fora isso, que bom. O agro é o Brasil que deu certo, né? E sendo o Brasil que deu certo, eu acho que esse crédito é mais do que justo e precisa até mesmo ser ampliado, né? E para que se tenha realmente as máquinas mais modernas e que com o nosso agronegócio que ele se expanda cada vez mais. Lembrando que é necessário também o Estado ter a sua parcela e melhorar a nossa infraestrutura, que é o grande diferencial que torna tudo no Brasil mais caro. A hora que nós tivermos isso, as coisas vão melhorar. Eu só queria entender onde é que foram parar os estoques reguladores, vocês vão voltar, né? Porque eles eram o controle dos preços do país, dos estoques reguladores. Sobe o preço, libera estoque, baixa o preço, Sim. Oferta e procura, os estoques reguladores têm essa função. E lembrando que os produtores de leite, os pequenos produtores, os produtores familiares, reclamam da crise do sistema. Então, alô, BNDES, dá uma olhadinha também para lá. Alô, governo federal, vamos observar as importações, o que está acontecendo e preservar esse setor também. Leite na mesa de todo brasileiro e, com certeza, o crescimento aí desse setor, que enfrenta uma crise há um bom tempo. É verdade. 11h10, próxima matéria. Prefeitos do Nordeste entram em greve por queda em repasse de fundos dos municípios. O ato contará com 350 municípios da Bahia, 217 do Maranhão e 168 do Ceará, que devem paralisar os serviços administrativos em protesto contra a redução de verbas federais e atraso de emendas. O movimento foi denominado como Sem FPM Não Dá. As prefeituras vão parar. E recebe o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que atestou uma redução do Fundo de Participação dos Municípios, da FTP, no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços do ICMS. E também atrasos em entregas e emendas parlamentares. Além dos estados do Nordeste, é previsto também a adesão das cidades do Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo a CNM, os prefeitos estão preocupados com a distribuição da receita do fundo para que o segundo semestre deste ano. O FPM consiste em uma transferência feita 3 vezes ao mês pela União às administrações municipais e é composto de 25,2% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A pesquisa da CNN também atestou que, nas emendas parlamentares, o primeiro semestre do ano foi marcado por atrasos de pagamentos. A redução das verbas foi de quase 73% na comparação com o mesmo período do ano passado, variando de 10,43 bilhões para 2,8 bilhões. Também foi atestada um recuo de 4,5% na contraparte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. As informações são do Estadão. O Estadão, óbvio, pela manhã com essas matérias.
Eu vou fazer aqui, lógico, não dá para deixar esse momento passar. Cuidado para você não paralisar e o pessoal perceber que não faz falta nenhuma. Cuidado! É aquela pessoa que falta muito ao trabalho e quando o chefe percebe, não fez falta nenhuma. Então, brincadeiras à parte, a gente sabe. Brincadeiras à parte, vemos ali a redução de 73%. É um valor muito alto que esses municípios deixaram de receber. Me parece que é no Nordeste, né? Então, assim, quem esses prefeitos apoiaram? Essa é a reflexão que eles precisam fazer. Eu acho que o ponto aí que a gente tá vendo acontecer, infelizmente, é uma redução do país. O país, nós notamos que é uma engrenagem que está começando a parar. E um outro ponto ali que precisa ser levantado, muito se falou do ICMS. E o ICMS, ele está em uma das propostas da reforma tributária. Ou seja, será que quando houver a extinção do ICMS e esse tributo ficar na mão da União para depois repassar para os estados e para os municípios, isso vai dar certo? Tem que se tomar cuidado com isso. Vão receber uma mesada, né? Vai ter uma mesada, dissemos aqui as quando comentamos sobre a reforma. Eu vou colocar 2 pontos para análise de vocês. Primeiro ponto, as emendas parlamentares sendo tidas como orçamento ali. O reflexo daquele orçamento secreto das emendas do relator. Agora emenda PIX, né? Que está ali. Não estamos recebendo o repasse, não foi feito. O repasse está sendo atrasado do que seria repassado do ano passado, né, 2022. E agora, 2023, esse repasse não foi feito. O apontamento, primeiro, para essa necessidade de sobrevivência diante dessas emendas. Primeiro ponto. Segundo, são 3 repasses feitos por mês. No estado de São Paulo, a gente observa que a Cefaz faz repasses semanais. O mês pode ter 4 semanas ou 5 semanas, os repasses são semanais. Sempre às terças-feiras, repassa os municípios da cota parte do ICMS. E me chama a observação quanto a essa questão do Fundo de Participação dos Municípios, que já fica em 3 partes por mês. Quer dizer, há uma diferença entre o repasse do ICMS no estado de São Paulo e do repasse do ICMS e o Fundo de Participação do Município por parte do governo federal. Isso me chama muita atenção, essa forma diferenciada. Bem foi colocado sobre essa questão da reforma tributária. Mas me vem ainda a questão quanto ao imposto sobre produtos, né? Porque com a mudança na lei, a questão agora é para habitantes, número de habitantes. E é lógico, uma cidade pequena vai receber uma parcela ainda menor. Ainda menor. Então, as cidades produtoras, que tem o caso aqui na Baixada Santista, o caso de Cubatão, tem um número menor de habitantes, vai ter uma redução a longo prazo, médio e longo prazo, não tão longo assim, né? 2026, uma redução do CMS. As cidades que têm um fundo de participação, que tem um número de população ainda menor, vão ficar ainda com menor valor. Com menor valor, sim. É o que falamos sobre essa reforma que estão, né? Que deveria ter sido discutida de forma melhor, já vista 80 emendas, né, como disse o doutor José Luiz, a reforma Frankenstein toda costurada, e muito bem dito pelo Márcio. Como será? Se já está difícil, como que vai ficar, né? Estados menores vão sumir, e uma preocupação desses municípios menores é justamente essa, simplesmente serem extintos. Falir, né? Falir. Tem coisas aí que são, na verdade, assustadoras, né? Porque realmente tá precisando de um orçamento criativo para a gente poder achar dinheiro, é um negócio meio complicado. Principalmente sobre essa questão das emendas, né? Que antes eram um orçamento secreto, se tornaram emendas parlamentares e agora se tornaram as emendas PIX. Então, se isso já virou orçamento, é algo assustador. Da mesma forma, mas isso não é incomum no Brasil, não. Porque muitos municípios colocam até multa de trânsito como parte do orçamento. Então, quer dizer, orçamento criativo no Brasil não é uma novidade, infelizmente. Mas existe realmente o risco desses municípios sofrerem muito com uma perda de arrecadação. A reforma tributária pode prejudicar muita gente e isso é algo que deveria ter sido discutido. Não foi. Paralisação são 5 mil e poucos municípios, né? 5 mil e poucos, exatamente. 5 mil e poucos, tem a paralisação de 10% aqui. No estado de São Paulo são 465. E isso pode virar um efeito cascata, né?
vai parar. E lá na ponta é o marisco, ou contribuinte, ou cidadão que está, né? Essa briga corrochando com o mar, o marisco leva a pior, sempre, né? É verdade. Então vai paralisar, e aí? Não vai paralisar não, chega lá, vai em Brasília, invade lá o Congresso, de forma ordeira, nada de quebra-quebra, pelo amor de Deus. Nada de quebra. Vai lá, aparece, ou vai obstruir. Sim, o Congresso é chamado a Casa do Povo. Vai lá, os governadores não foram no Senado, vão atrás do seu deputado, vão atrás, faz a sua Câmara de Vereadores erguer e ir lá também, faz uma união e vai lá e faz uma marcha dos municípios, faz alguma coisa, porque Sim. a crise do leite, depois que derrama, fica pior ainda. Então, 11 horas mais 17 minutos, próxima matéria? Vamos para a próxima matéria. Hoje está de Amazônia até greve de município. Mas não para não, que se parar já viu. Carreatas de mamografia da Secretaria de Saúde de São Paulo chegam a São Vicente e Pirassununga. As carreatas da mamografia do programa Mulheres de Peito, da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, órgão ligado à Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, estão em atendimento nos municípios de São Vicente e Pirassununga. Elas oferecem exames de mamografia gratuitamente através do SUS para mulheres de 50 a 69 anos, sem necessidade de pedido médico ou agendamento. As mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos também podem realizar o exame desde que apresentem pedido médico do exame, RG e Certidão Nacional de Saúde, popularmente conhecido como cartão do SUS. O programa Mulheres de Peito tem por objetivo incentivar mulheres a realizar o exame de mamografia para o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12, exceto feriado. As unidades móveis podem atender até 50 pacientes por dia nos dias de semana e, aos sábados, realizar 25 atendimentos. As duas carretas do programa ficam nos municípios de São Vicente e Pirassununga até o dia 9 de setembro. Para ter acesso ao serviço, basta comparecer à carreta com documento de identificação e cartão do SUS. O atendimento é por ordem de chegada. Carreta de mamografia em São Vicente, de 29 de agosto a 9 de setembro de 2023, acho que erraram ali lá. Horário de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, exceto domingos. O endereço é na Avenida Luiz Guimarães, 209, no Jardim Rio Branco, em frente à creche Paulo de Souza, em São Vicente. A carreta de mamografia em Pirassununga também vai até o dia 9 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12, exceto feriados. O endereço é na rua Duque de Caxias, 2559, no centro de Pirassununga. O CEP é o 13.630-095. É uma medida necessária, é paliativo, a gente sabe que as carretas são paliativas, mas elas acabam tendo essa mobilidade, a estrutura ser ofertada a várias cidades. Chama atenção em cidades como São Vicente e Pirassununga, esse atendimento ainda ser necessário, a necessidade das carretas, que são cidades que têm um número grande de habitantes e poderiam estar instrumentalizando essa questão das mamografias, desse atendimento à mulher, que já passou da ordem de ser diário, uma coisa já sedimentada, estruturada. É o que falamos para não passar em branco, né, da saúde das mulheres prejudicada na pandemia. Lógico, é louvável essa iniciativa de ter essas carretas, ajuda muito, mas mesmo assim você veja que são 20 mulheres por dia, então você pega um município como São Vicente, que a população é razoável, o número é pouco. E as carretas também, né, que se tenha uma em cada município. Mas sim, muito bem dito pelo Márcio, o ideal é que a Secretaria de Saúde dos municípios e do Estado atente para esse tipo de check-up que é importante para a mulher. Essas carretas estão nesses municípios e estão rodando porque logo teremos o Outubro Rosa, que é uma campanha voltada para as mulheres, né, para o câncer de mama da mulher. Então, por isso, essas carretas estão fazendo esse trabalho. Mas que seja feito um trabalho permanente, voltado para a saúde da mulher, para que a mulher procure a unidade básica de saúde e consiga, sim, fazer os seus exames, consiga agendar, passar pelo ginecologista, pelo mastologista. Então, uma atitude louvável, benéfica, mas que, como o Márcio disse, é um paliativo, né?
que seja feito um programa bem... Júnior Santista. De fato, um paliativo é aquilo que eu bato bastante sobre a falta de infraestrutura dos municípios, né? Nesse caso da saúde, a gente precisa mobilizar uma carreta para fazer todo esse trabalho preventivo, e o Brasil precisa realmente, aqui o estado de São Paulo, né, precisa fazer esse trabalho de prevenção. A prevenção, ela é importante para tudo. Tudo que você consegue prevenir, consegue adiantar, você transforma em um custo muito menor lá na frente. E aqui eu estou falando de custo de saúde, mas o custo também da saúde, né? A saúde custa caro e a gente sabe o quanto que ela custa para o Estado. Então, quanto melhor a gente puder prevenir e quanto mais as pessoas tiverem saúde, é melhor. Eu vou fazer atentar para os números, né? Porque acho que a matemática ela deixa claras as coisas, né? São em torno de 50 atendimentos por dia. Até o dia 9, vamos colocar 10 dias, aí tirando o sábado, vamos colocar 10 dias. São 500 atendimentos. Uma cidade com mais de 300 mil habitantes, né? Você tem um público, as mulheres são o maior número, mas vamos colocar 50%, 150 mil mulheres. Se nós pegarmos as faixas etárias, esse número vai ficar para quanto? Para 80 mil mulheres, 70 mil pouco. mulheres? 500 atendimentos, gente. Realmente a gente entende que isso é um complemento, mas está muito longe daquilo muito que é necessário aquém do que a mulher merece e precisa. E como muito bem disse o Dr. José Luiz, além do custo chegar na ponta da linha, essa conta vai chegar para o SUS cobrir, né? Pagarmos a conta, não tem problema nenhum. Essa é a conta que a gente paga feliz de oferecer saúde, ter saúde, né? Esse é o imposto que a gente paga e sorrindo. Mas o custo humano, porque uma mulher que passa pelo câncer de mama é uma mulher que sofre mutilação nas mamas, muitas vezes, passa por quimioterapia, perde o cabelo. Então, acho que o custo de vida, né? O custo de vida humano é muito maior do que apenas o que se gasta em dinheiro. Investir na qualidade de vida nunca é demais. Sempre esses investimentos precisam ser maiores e cada vez mais ampliados, são necessários. Porque 465 municípios, tem município que uma carreta só não é referência. Não comporta. Pelo contrário. Então, um atendimento para cidades que não têm a estrutura para... Tudo bem, a gente entende que é um modal que atende, que pode... Legal, bacana. Fazer isso, ter uma periodicidade nisso, legal. Agora, para cidades que necessitam de uma amplitude desses serviços, de um atendimento devido ao número de mulheres devido à população, sim, é necessário que se observe os instrumentos públicos, municipais, do SUS, nesse atendimento para a mulher. É deficitário? Sim, precisamos aumentar. E todo ano se faz uma campanha. Só que assim, o governo faz uma campanha e na contrapartida ele aumenta. Ele tem uma projeção para isso? Porque senão fica tudo muito bonito, muito rosa, todo mundo usando o lacinho, mas... Muito romântico. Exato, mas a parte prática e efetiva, né? Que precisamos saber é se essas mulheres estão de fato realizando pelo menos a mamografia. O que é necessário. 11 horas mais 25 minutos, fica aqui o apelo, hein? Maria Clara, encerramos? Chegamos ao finalzinho do Virtual News de hoje. Maravilha. Denise, Luiz... Márcio, obrigada pela participação. É um programa que eu adoro fazer. Agradeço a oportunidade. Deixo um beijo aqui para todo mundo. Um resto de final de semana ótimo para todos e um finalzinho de agosto. Vamos esperar setembro, né? Com melhores notícias para todo mundo. E é isso. Mais uma vez agradeço, adoro participar aqui desse programa, é super divertido, é uma manhã divertida que a gente comenta aqui sobre as notícias que muitas vezes não são tão agradáveis assim, mas é a nossa realidade, né? Então, muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Maria Clara, doutora Denise também, tamo juntos. É interessante como a política faz rever, né, ícones históricos da literatura, né? Robin Hood foi um comentário. Passamos por Robin Hood, Mas Dom Quixote e vamos avançando. Em minha defesa, eu digo aqui que quem usou esse termo foi o próprio ministro Haddad. Então, por isso fiquei à vontade para dizer. Ele deu uma entrevista falando que estavam chamando ele de ministro Robin Hood, né? Porque estava querendo. Tá achando super ricos e tudo mais. Então fica aí. Um abraço ao Robin Hood. Márcio, eu só queria fazer um
um destaque, você falou, você destacou de eu ser santistas, Sim, alguma sim, coisa sim. assim. Temos uma novidade também envolvendo política do Santos Futebol Clube. O João Dória pode ser candidato à presidência do Santos. Peraí, saber. qual João Dória? Só pra entender, para não ter... João Dória, o ex-governador de São Paulo. João Dória, ex-governador de São Paulo, pode ser presidente do Santos Futebol Clube. Olha só que coisa. Ele é santista, João Dória? Diz que sim, né? Ele pelo menos se manifesta bastante aí como torcedor do Santos. Agora, será que ele tem bons projetos para trazer para o Santos? Não sei, hein? Já pensou? A gente vê que a coisa não vai tá ser fácil. Um uniforme mais justo? Vai ter... A gente vê que a coisa não tá fácil para ninguém quando o ex-governador João Dória tenta uma Já vaga na pensou? presidência do Santos. Já pensou, gente? Você pega o presidente do Santos. Não que seja demérito, não é? Mas onde é que isso vai dar, né? 11h27, um uniforme mais apertadinho. 11h27, de acordo com alguns, não é minha opinião, não. Agradecendo a Denise, agradecendo a Luiz Lourenço Júnior, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Lógico, no site também. Você tem na íntegra e os drops do Virtual News, os melhores momentos para você se rever, compartilhar e comentar sempre à vontade. Os comentários no YouTube a gente deixa para que as pessoas tenham um entendimento e utilizem da melhor forma democrática. Aquilo que se excede, obviamente, nós não vamos permitir, mas é claro, sempre mantendo o direito à opinião, sem ofensas, colocando o seu posicionamento sempre. Isso o canal é um canal democrático, a gente entende a democracia de fato. Não admitimos fake news, não admitimos comentários que sejam ofensivos a ninguém, nem ao canal, nem a nenhum dos participantes, mas sempre respeitando a sua opinião. Divergir é sempre salutar, unanimidade é burra. 11h29, encerrando o Virtual News, agradecendo a Denise, agradecendo o Luiz, agradecendo a Maria Clara e a você. Até amanhã com mais um programa, se Deus quiser.